Pessoal, a gente vai falar sobre direitos fundamentais ainda e vamos trazer nas questões, na resolução das questões relativas aí à semana 4, dia 1º, alguns conceitos que não vão ser abordados na teoria. Então a gente vai abordar nessas questões agora, ok? Então vai ser dessa forma nessas últimas questões. A gente vai trazer porque vai ficar muito solto aí para trazer em teoria, perfeito? Mas você não vai ser prejudicado aí porque todas as questões serão comentadas aí, eu trarei a vocês aí os julgamentos, principalmente aí do STF, que é muito cobrado aí em provas que exigem um grau de conhecimento maior. A questão 3, a Constituição Federal de 1998 define expressamente cidadania como um exercício dos direitos políticos, ou seja, do conjunto de direitos e deveres que permitam a participação política e pública dos cidadãos. Vamos ver o que diz aí então dois autores, Pedro Lenza e, na verdade são três, né? Pedro Lenza e Vicente de Paula e Marcelo Alexandrino. Então vamos lá. Ele diz aqui que a cidadania tem como pressuposto a nacionalidade, que é mais ampla que a cidadania. Caracteriza-se então a cidadania como a titularidade de direitos políticos. Então, cidadania, direitos políticos, de votar e ser votado. Então, o cidadão, portanto, nada mais é do que o nacional que goza de direitos políticos, ok? Então, cidadania, direitos políticos. Já o Marcelo Alexandrino e Vicente de Paula, ele vai ampliar isso, vai dizer assim que ao alçar a cidadania ao fundamento do nosso Estado, o Constituinte está utilizando essa expressão em sentido abrangente e não apenas técnico-jurídico. Não se satisfaz a cidadania aqui enunciado com a simples atribuição formal de direitos políticos. Está vendo que ele traz aí uma divergência de conceito com relação ao Pedro Lenza? Então ele está falando assim, o Pedro Lenza fala que é o direitos políticos, cidadania, exercer os direitos políticos. Aqui ele está dizendo que amplia, vai além dos direitos políticos ativos e passivos aos brasileiros que atendam aos requisitos legais. Então é necessário que o poder público atue concretamente a fim de incentivar, olha só, oferecer condições propícias à efetiva participação política dos indivíduos. Então, os autores aqui eles vão dizer que cidadania não é só direitos políticos, mas o que é a ampliação dela, como por exemplo a efetiva participação política dos indivíduos na condição do negócio do Estado, fazendo valer seus direitos, controlando os atos de órgãos públicos, cobrando dos seus representantes, cumprimento de compromissos assumidos em campanha eleitoral, enfim, assegurando e oferecendo condições materiais para a integração irrestrita do indivíduo na sociedade política organizada. Então ele está dizendo aqui, ampliou então o conceito de cidadania, ampliou, foi além dos direitos políticos e diz que a efetiva participação política do indivíduo, como cobrar de órgãos públicos aí o seu fiel cumprimento, a transparência, dever de prestar conta, cobrar do representante aí com relativo aos compromissos que foram assumidos em campanha eleitoral. Então nesse sentido. Agora voltando para a questão, então a cidadania, ele diz que a Constituição Federal define expressamente a cidadania. Tá certo ou tá errado? Tá errado, porque a Constituição Federal não define expressamente a cidadania como exercício dos direitos políticos, ok? Então, quem define é quem a doutrina, perfeito? Então, está errado porque não é a Constituição Federal. Questão número 4. A obrigação financeira da pessoa falecida
de reparar determinado dano pode, uma faculdade, ser estendida aos seus sucessores, aos seus herdeiros, ok? Sendo limitada ao valor do patrimônio transferido pela sucessão decorrente do óbito. Ele está dizendo aqui, a pessoa falecida, ela tem aí uma dívida, tem uma obrigação financeira, certo? Então, uma obrigação financeira vamos supor, de 200 mil, ok? Bateu com as cacholetas, morreu. Agora os seus herdeiros receberam de herança o valor de 100 mil. Esses herdeiros poderão ser chamados para pagamento dessa dívida? Resposta sim. Qual é o valor que eles vão poder estar utilizando? Apenas 100 mil. Então é limitado ao valor do patrimônio transferido. Então receberam 100 mil, só posso utilizar 100 mil. E o restante morreu com o decúgio, ok? Aqui, ó, a Constituição Federal vai dizer aí no seu inciso, artigo 5º, inciso 45, vai dizer que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano, então pode, uma faculdade, e a decretação de impedimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos seus sucessores, seus herdeiros, e contra eles executados até, então tem um limite do valor do patrimônio transferido. Recebeu 1.000, está devendo 200 mil, somente vai ser os 1.000 que ele recebeu e que vai ser utilizado aí, ou vai ser decretado aí o perdimento dos bens, ok? Questão 5. Constitui crime de resistência bloquear ingresso de oficial de justiça munido de mandado de intimação. Então, o mandado de intimação aqui é o mandado judicial. Perfeito? No domicílio durante o dia, certo? Então, durante o período da noite, não é crime bloquear o ingresso do oficial. Ele não pode entrar na residência aí do indivíduo, perfeito? Somente o caso noturno, somente quando for o que? Para prestar socorro, por exemplo, aí, caso de flagrante delito, aí eu posso adentrar na residência no período noturno. Agora, quando for para um mandado judicial, só poderá ocorrer quando no período diurno. Perfeito? Olha o que diz aí o artigo 5º da Constituição Federal. Vai falar que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Perfeito? Então essa aqui é a regra. Ninguém entra e acabou-se. Agora, exceção. Em caso de flagrante delito, polícia pode entrar. Caso de desastre, a galera pode entrar lá para ajudar, para prestar socorro durante o dia. Agora, no caso de determinação judicial, é somente quando ocorre que durante o dia, perfeito? Então os demais pode ocorrer então o que? À noite, perfeito? Então flagrante delito pode ser de dia ou à noite. No caso de desastre, para prestar socorro durante o dia ou à noite, também pode ser entrado. Questão 9. O princípio da vedação ao anonimato impede que o Ministério Público, em regra, acolha a delação apócrifa como fundamento para a instauração de procedimento criminal. Então o STF ele diz que no caso
delações, ou no caso de escritos anônimos, não podem justificar por si só, isoladamente, considerados a imediata instauração do persecutio criminis, certo? Persecução criminal. Então, pode o que? O Ministério Público solicitar, por exemplo, uma investigação, perfeito? Mas ele não pode, por si só, não é um documento hábil, a delação apócrifa, para ser instaurado em um procedimento criminal, perfeito? Então, o princípio da vedação ao anonimato impede, em regra, a delação apócrifa pelo Ministério Público de instaurar o procedimento criminal, correto? Correto. Então, o item está certo. Vamos ver aí. O artigo 5º, inciso 4º, ele vai dizer que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, perfeito? Então a regra é que veda-se o anonimato. Então, não posso ter, então, o caso aí de uma delação apócrifa. Ela não pode ensejar por si só o procedimento criminal, ok? Então, para o STF, os escritos anônimos não podem justificar por si só, desde que isoladamente, considerados a imediata instauração do persecutio criminis. O que é persecutio criminis? Pode ser traduzido como persecução do crime, ou persecução penal, ou persecução é o mesmo que perseguição, certo? É o ato de ir no encalço, perfeito? Então, isso significa o persecutio criminis. Eis que peças apócrifas não podem ser incorporadas formalmente ao processo. Agora veja que interessante, ó, salvo quando tais documentos forem produzidos pelo acusado. Então, um documento que foi produzido pelo acusado pode ser, então, utilizado formalmente no processo, ou ainda quando constituírem eles próprios o corpo de delito, ou seja, o material do crime, certo? Exemplos, no caso de bilhetes de resgate do delito de extorsão mediante sequestro. O que ele está dizendo aqui? Um papelzinho escrito lá pelo sequestrador, solicitando o valor de resgate, local e outras informações aí relativas ao valor exigido, certo? O que está sendo exigido. Não tem nesse bilhete solicitando aí valores, não tem, por exemplo, o nome da pessoa, do assaltante, do sequestrador. Então é um escrito anônimo ou não é? É. Mas então esse documento ele pode ser utilizado, formalmente ao processo, porque ele próprio constitui o crime, o corpo de delito. É um documento, o corpo de delito, é um dos objetos que pode ser utilizado aí para incriminar o assaltante, perfeito? Ou o sequestrador, ok? Então, ocorre com cartas que evidenciam a prática de crimes contra a honra ou que corporifiquem o delito de ameaça. Então, posso utilizar a regra, então, escritos anônimos não justificam uma imediata instauração da persecutio criminis, exceto quando, por si só, eles eles próprios constituírem aí o corpo de delito, perfeito? Então, nesse caso aí sim. Não sei se ficou claro para vocês aí. Questão número 15. A Constituição Federal assegura aos presos o respeito à sua integridade física e moral. Certo ou errado? Certo. Sendo vedado, nesse sentido, o uso de algemas durante audiências nos recintos do Poder Judiciário. Pela lógica,
teria sentido vedar o uso de algema de alguém que está preso e que agora vai participar de uma audiência? Então tem sentido eu vedar a utilização da algema? E quando tiver risco à integridade física das pessoas, dele próprio, então não tem sentido eu vedar aí o uso da algema, perfeito? Então vamos ver a súmula vinculante aí 11. Só é lícito o uso da algema, então o uso da algema é o que? Exceção. Então a regra é não utilizar a algema. Então é lícito no caso de resistência e de fundado receio de fuga, ou ainda de perigo à integridade física própria dele mesmo ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade, então é uma medida excepcional, por escrito, pode ser posterior a esse escrito, perfeito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, penal, do agente ou da autoridade e a nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a regra é que não se utilize o uso da algema, certo? Então, a utilização da algema é uma excepcionalidade e deve ser escrito, deve ser fundamentado porque foi utilizado, perfeito? Outro julgado aí do próprio STF, ele vai dizer que o uso das algemas durante a audiência de instrução e julgamento pode ser determinado pelo magistrado. Então é isso que a questão está trazendo, essa literalidade desse julgado do STF, perfeito? Então pode ser determinado pelo magistrado quando presentes de maneira concreta o que? Riscos à segurança do acusado ou de pessoas ao ato presente, ok? Questão 17. Caso em determinado estado da federação um grupo de pessoas constituam uma associação para certo fim que se comprove ilícita. Então, eu tenho um grupo que constituiu uma associação. Essa associação agora tem o que? Uma comprovação que utiliza aí comprova ilícita por meio de processo regular, somente por decisão judicial. Me perdi aqui agora. Em caso de determinado estado da federação, um grupo de pessoas constitua uma associação para certo fim. Então, qual fim? Ilícito, certo? Um fim que se comprova ilícita por meio de processo regular, somente por decisão judicial poderá suspender as atividades da associação, independentemente do trânsito em julgado da ação. O que ele está querendo aqui te cobrar? Cobrar um entendimento para ver se você sabe aí o que está previsto na Constituição Federal relativos aí a esse dispositivo, perfeito? Então na Constituição Federal está previsto o que? Está previsto lá no inciso 19 o que? Que as associações elas poderão ser o que? Compulsoriamente dissolvidas, certo? Então pode ser compulsoriamente dissolvidas? Resposta: podem, perfeito? Aqui ele está dizendo o quê? Que pode ser suspensas as atividades da associação independente do trânsito julgado. Então lá na Constituição Federal ele tem duas situações. Quais são as duas situações? Deixa eu pegar aqui. Canetinha não está querendo funcionar agora, essa danada. Aí. Agora volta para ela, vamos ver se vai dar. Deu certo. Então veja só. Lá ele vai dizer o que? A associação pode ser o que? Suspensa ou
dissolvidas. Dissolvidas compulsoriamente, obrigadas a ser dissolvidas, ok? Nos dois casos, eu preciso do que? De uma decisão judicial. Então, eu preciso de... Vamos apagar isso aqui, vamos tentar fazer um outro esqueminha aqui. Nos dois casos, então, eu preciso de decisão judicial. Perfeito? Só que no caso das associações que são dissolvidas compulsoriamente, requer o que? O trânsito em julgado. O que significa o trânsito em julgado? Significa que não cabe mais recurso. Então, só posso dissolver depois do trânsito em julgado, depois não couber mais recurso, ok? Então, vamos ver de novo. Caso determinado estado da federação, um grupo de pessoas constitua associação para certo fim que comprove lista por meio de processo regular. Então, agora ele vai falar somente decisão judicial poderá suspender. Então, ele está falando que é de suspensão da associação. Então, aqui, ó, suspender quem? A associação por decisão judicial. Então, olha aqui, nosso esqueminha, suspensa a associação por decisão judicial. Ok? Independente do trânsito em julgado da ação, certo? Depende ou não depende? Não, porque é só no caso das associações quando elas são compulsoriamente dissolvidas é que exige-se o trânsito em julgado. Então, a questão está correta. Vamos ver? Artigo 5º, inciso 19, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Então, por decisão judicial eu suspendo ou dissolvo. E agora a dissolução, a dissolução é por meio do que? Decisão judicial, mas agora ele vai exigir o que? Um trânsito em julgado. Perfeito? Então, a questão está correta. Questão 19, ele vai falar ainda que se configure relativização do princípio da inviolabilidade da vida privada, admite-se a divulgação na mídia de informações a respeito de indivíduo que exerça cargo público, bastando que se ateste previamente as veracidade delas. Eu não preciso atestar veracidade prévia das informações que eu vou divulgar, é por conta e risco, certo? Então vai ter lá o direito de resposta proporcional ao agravo, vai ter direito de indenização por danos morais, por danos à imagem, etc, à honra, etc, ok? Mas não exige aí a veracidade prévia, perfeito? Aqui, lá no artigo 220, vai trazer algo parecido com o que eu falei aí. Então, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. Então, não posso exigir previamente aí essa veracidade, que seria uma restrição. Nenhuma lei, parágrafo 1º, conterá dispositivo que possa
constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Perfeito? No julgado aí do TJDFT, ele vai trazer aqui no item 6 desse julgado que qualquer servidor da administração ou agente político cuja função é transitória e política, como agentes que desempenham os destinos fundamentais do Estado. Eu estava achando que era distintos, mas é destinos mesmo. Está sujeita às críticas decorrentes do exercício da própria função pública. Então vai sofrer crítica, certo? De modo que a simples evocação das normas protetivas da intimidade e da vida privada não pode prevalecer diante do direito à informação, certo? Porque está aí desempenhando uma função pública e de interesse público, então aí o direito da informação. Demonstrando nítido o caráter informativo da notícia, não configura abuso de direito ou de violação a atributo da personalidade, não há que se falar em danos morais. Então, o que ele está falando aqui? Está falando que servidor, agente político, pode sofrer críticas decorrentes do exercício da própria função pública, perfeito? E nesse caso não há que se falar em danos morais, não há que se falar em danos morais, perfeito? Então, tá utilizando, tá exercendo uma função pública, vai estar sujeito a críticas aí, não vai ter aí direito aí de danos morais. Obviamente que deve ser ponderado isso para que não ocorra também aí como que eu posso dizer, infringir outros direitos, por exemplo, a honra, a imagem, certo? Então sempre vai ter que estar fazendo essa ponderação entre um ou outro direito, perfeito? Questão 22. Desde que não frustre em outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, todos podem reunir-se em locais abertos ao público independente de autorização, ok? Sendo apenas exigido o que? Prévio aviso à autoridade competente. Eu coloquei aqui uma atenção porque é uma questão muito cobrada, muito explorada em prova, ok? Na prova, o examinador adora colocar que pode ocorrer uma reunião, certo? E essa reunião apenas é exigido uma autorização, não é o que está escrito aqui. Ela independe de autorização, perfeito? Só que preciso o quê? Informar a autoridade competente. É exigido que seja o quê? Então, o informado de maneira prévia a autoridade competente para que isso não frustre uma outra reunião, que eles possam se atentar quanto à segurança do local, por exemplo, também, beleza? Então aí é a literalidade do inciso 16. Então, lembrar então que é exigido apenas o aviso prévio. Então todos podem reunir-se pacificamente sem armas. Então se você for se reunir com armas, vai estar errado. A Constituição Federal diz que você só pode se reunir de forma pacífica, sem armas, em locais abertos ao público. Não depende então de autorização, mas não pode frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas que eu exijo então um prévio aviso à autoridade competente, perfeito? Então é isso que está dizendo a questão, então está correta. Questão 23 vai falar que de acordo com a Constituição Federal somente estarão isentas do pagamento de taxa. Então somente, fica ligado com esse termo,
para obtenção de certidões em repartição pública para defesa de direito às pessoas que comprovem ou comprovarem sua hipossuficiência. O que a Constituição Federal vai dizer lá no artigo 5º, inciso 34? Vai dizer que o que? São assegurados independente do pagamento de taxa. O que? Direito de petição, certo? Petição aí aos poderes públicos em defesa dos direitos ou contra a legalidade ou abuso de poder, e também para obtenção do que? De certidões em repartição pública. Então, nota aqui, ó, estarão isentas apenas as que comprovarem aí por suficiência, ou seja, pessoas de baixa renda? Não, a todos são assegurados, independente aí, então, o pagamento de taxa, perfeito? Então, a todos, então por isso que está errado, não é somente esse cara aqui, beleza? Olha só, são a todos assegurados, independente do pagamento de taxa, direito de petição, em defesa então de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, para obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Tem que cuidar com isso, que o examinador coloca aí outros interesses. Questão 25. No Estado brasileiro é plena a liberdade de associação dos cidadãos, desde que para fins lícitos, ok, sendo expressamente vedado qualquer tipo de associação de caráter paramilitar. Perfeito? Perfeito. É o que prevê aí o inciso 17. É plena a liberdade de associação para fins lícitos. Veda-se então o caráter paramilitar. E assim a gente termina essa bateria e vamos para a próxima. Um abraço.